Meu nome é Helena, tenho 78 anos e essa é minha história de vida. Muito tempo aprendi a conviver com o silêncio da minha própria casa, durante boa parte da minha vida. Esse mesmo silêncio nunca existiu. Ele era preenchido pelas risadas dos meus filhos, correndo pelo corredor, pelas conversas apressadas, enquanto eu preparava o jantar, pelas brigas inocentes que eu mediava com paciência. Mas agora, tudo o que me resta é o som do relógio da sala, marcando lentamente as horas que parecem maiores, quando não há ninguém para dividi-las. Sempre fui uma mulher de família. Dediquei cada pedacinho do meu tempo, cada gota da minha energia, para criar meus filhos, dar a eles oportunidades que eu nunca tive. Trabalhava de dia e de noite, mas nunca deixava faltar o bolo caseiro no aniversário, o abraço apertado depois de um dia difícil, o cobertor puxado durante a madrugada fria. E naquela época, eu acreditava que todo esse amor voltaria para mim de alguma forma, quando a velhice chegasse. Eu acreditava que o cuidado que eu plantei floresceria em companhia, em carinho, em lembranças partilhadas. Mas a velhice é cruel quando vem acompanhada de esquecimento. Não falo apenas da memória que falha menos essa. Às vezes, me engana, me fazendo procurar um objeto que deixei em outro cômodo, ou me faz esquecer o motivo de ter entrado na cozinha. Não. O esquecimento mais doloroso é o dos outros. A sensação de ser deixada de lado, como se eu tivesse perdido o valor agora que já não sou necessária. Hoje é o meu aniversário, 78 anos. Acordei cedo, como sempre, arrumei meu cabelo. Passei aquele batom cor-de-rosa que meu falecido marido dizia combinar com meu sorriso. Fiz café, coloquei a mesa para dois, ainda que soubesse que ninguém viria. É um hábito teimoso que tenho. Preparar lugar para alguém que não aparece. Enquanto mexia o açúcar na xícara, pensei nos filhos. Será que eles ao menos se lembraram? Será que uma mensagem no celular vai chegar no fim do dia, apressada, entre compromissos e reuniões? Não espero muito. Mas ainda espero, porque uma mãe nunca perde esse fio de esperança, mesmo quando tudo parece já ter sido esquecido. Passei a manhã olhando pela janela da sala, observando as folhas secas caindo no quintal. Eu sempre gostei do outono, daquela brisa leve que traz um cheiro de mudança, mas hoje senti o peso do tempo escorrendo por entre meus dedos. Lembrei-me de quando meus filhos eram pequenos e enchiam o quintal de bagunça. Bolinhas de gude espalhadas, bicicletas encostadas tortamente, roupas no varal que voavam com o vento. Agora o quintal parece um retrato congelado, intocado, como se esperasse por vozes que nunca mais retornaram. Decidi assar um bolo simples, de fubá, porque era tradição de família. Antigamente, nos aniversários, eu ficava na cozinha o dia inteiro, preparando doces e salgados, decorando a casa com balões, ouvindo as crianças correrem pelo corredor gritando ansiosas. Hoje, assei o bolo apenas para sentir o cheiro que me lembrasse de que a data ainda era especial, mesmo que só para mim. Coloquei velas em cima, sozinha, não cantei parabéns, mas fechei os olhos e fiz um pedido tímido, que alguém lembrasse de mim. Enquanto o bolo esfriava na mesa, olhei para a parede da sala. Estavam lá as fotografias antigas, em porta-retratos que já perderam o brilho. Eu com 30 anos, segurando meu filho mais velho no colo. Eu e meu marido sorrindo no casamento da nossa filha. Eu, rodeada de netos pequenos, naquela época, em que ainda me chamavam de vovó, com um brilho nos olhos. Hoje, todos eles seguem suas vidas, ocupados demais para voltar o rosto para quem um dia o segurou no colo. O telefone fixo da casa não tocou. O celular repousava na estante, silencioso. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Eu até chequei 2 vezes, como se fosse possível que o aparelho estivesse errado. Mas não estava. O mundo apenas tinha me esquecido. Deitei no sofá, abraçando uma manta que tricotei há anos. Senti os olhos arderem e deixei que algumas lágrimas escapassem.
silenciosas. Chorar baixinho virou costume. Não gosto da ideia de parecer fraca, mas às vezes a dor precisa encontrar um caminho. Eu não queria presentes, não queria festa, não queria nada grandioso. Apenas queria sentir que ainda era importante para alguém. E pela primeira vez, comecei a me perguntar: será que algum dia meus filhos vão sentir falta de mim? Ou será que já me tornei apenas uma lembrança distante? Uma fotografia empoeirada em algum canto da memória deles? No meio da tarde, quando o sol já se inclinava preguiçoso no céu, ouvi um som inesperado. Batidas leves no portão. Meu coração disparou, quase infantil, como se tivesse voltado aos tempos em que esperava visitas com ansiedade. Levantei-me rápido demais para minha idade, e senti o joelho reclamar, mas ignorei a dor. Corri até a janela da frente, esperando ver algum de meus filhos. Quem sabe até um dos netos. Mas não era. No portão estava a vizinha mais nova, Clara, uma moça de uns 30 anos que se mudou para a rua há pouco tempo. Trazia nas mãos um pequeno vaso de flores amarelas, simples, mas vivas, que iluminavam uma tarde cinzenta. Dona Helena, desculpe incomodar, disse ela com um sorriso tímido. Fiquei sabendo que hoje é seu aniversário. Eu congelei por um instante. Como ela sabia? Meus próprios filhos não haviam lembrado, mas aquela moça, quase uma estranha, aparecia ali diante de mim, com flores na mão. Abri o portão devagar, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Ah, Corita, você não incomoda. Nunca. Entrez, por favor. Ela entrou, e pela primeira vez em muito tempo, minha sala pareceu aquecida por uma presença. Ofereci um pedaço do bolo de fubá recém-assado, e ela aceitou com alegria. Enquanto tomávamos café juntas, conversamos sobre coisas simples. O jardim que eu já não cuido como antes, os livros que ela gosta de ler, as lembranças que compartilhei da minha juventude. E no meio daquela conversa, algo inesperado aconteceu dentro de mim. Percebi que não era preciso um laço de sangue para sentir afeto verdadeiro. Clara me olhava com atenção, ria das minhas histórias, fazia perguntas. Não parecia estar ali por obrigação, mas por vontade. Por alguns minutos, eu esqueci a solidão, esqueci o silêncio dos filhos que não ligaram, esqueci o vazio da casa. Senti-me viva, útil, como se ainda tivesse algo a oferecer. Quando ela foi embora, deixando o vaso de flores sobre minha mesa, o silêncio voltou, é claro, mas dessa vez era diferente. Havia um perfume de esperança misturado ao ar, um lembrete de que talvez ainda existisse espaço para novas conexões, novos afetos, mesmo nessa fase da vida em que tudo parece estar acabando. Quando o sol se despediu atrás das casas da vizinhança, a sala ficou envolta por uma penumbra suave. Acendi o abajur ao lado do sofá e fiquei observando a chama da vela do meu bolo, que ainda resistia sobre a mesa. O vaso de flores amarelas, presente da Clara, iluminava o ambiente de uma forma delicada, como se quisesse me lembrar que nem tudo estava perdido, mas ao mesmo tempo, o coração voltou a pesar. A cada minuto que passava, a certeza se tornava mais cruel. Nenhum dos meus filhos apareceria. Nenhuma campainha tocaria. Nenhum carro pararia diante da minha casa, trazendo risos e abraços. Era difícil aceitar, porque, por mais que eu tivesse me conformado com a distância deles, sempre guardava uma última esperança no fundo do peito. Sentei-me na poltrona que costumava ser do meu marido, e um vazio tomou conta de mim. Fechei os olhos e o imaginei ao meu lado, segurando minha mão como fazia nas noites frias. Ele se foi cedo demais, e desde então, tudo parece ter ficado mais pesado. Às vezes me pergunto se, caso ele ainda estivesse aqui, nossos filhos teriam sido diferentes. Talvez a presença dele os tivesse mantido mais próximos. Talvez não tivessem me esquecido tão facilmente. Peguei o celular mais uma vez. Nada, nenhuma mensagem, nem sequer aquelas frias, cheias de abreviações, enviadas por obrigação. Doeu perceber que nem isso tiveram tempo de mandar. Olhei para as flores, respirei fundo e falei sozinha. Talvez seja assim mesmo, Helena. Talvez o mundo siga e a gente fique para trás. Senti a garganta apertar.
e lágrimas silenciosas desceram, sem que eu tivesse forças para contê-las. Mas ao mesmo tempo, havia dentro de mim uma voz que insistia: eu ainda estou aqui, ainda tenho uma vida, ainda posso sentir, ainda posso dar e receber afeto, mesmo que venha de lugares inesperados. Enquanto a noite caía lá fora, uma mistura de tristeza e coragem se instalava em mim. Não sei explicar bem, mas percebi que, se meus filhos não vinham até mim, talvez fosse a hora de eu mesma buscar novas formas de viver. Já passava das 9 da noite, quando ouvi um barulho discreto no portão. Meu coração disparou de novo, como acontecera mais cedo, mas dessa vez, eu hesitei. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando entender se não era apenas minha imaginação pregando peças. Levantei devagar e fui até a janela. No portão, havia um envelope branco, cuidadosamente colocado por alguém que já não estava mais ali. Olhei para os lados, para a rua escura e silenciosa, mas não havia ninguém. Saí devagar, com passos curtos, sentindo o ar frio da noite. Peguei o envelope com mãos trêmulas e voltei para dentro de casa. Sentei-me à mesa, ao lado do bolo já cortado pela metade, e abri com cuidado. Dentro, havia uma pequena carta escrita à mão. A letra era simples, leggermente torta, mas carregada de emoção. Querida Dona Helena, eu não sei se a senhora percebe, mas sempre que passo em frente à sua casa, vejo um brilho diferente no seu olhar. Hoje fiquei sabendo que é seu aniversário e quis deixar este bilhete para dizer que a senhora não está sozinha. Talvez o mundo tenha se esquecido, mas eu não. Feliz aniversário. Com carinho, Clara. Meus olhos marejaram de imediato. Não era de nenhum dos meus filhos. Não era de nenhum parente distante. Mas era de alguém que se importava. Alguém que, mesmo sem laços de sangue, me via. Aproximei o bilhete da chama da vela, que ainda resistia. E por um instante, senti como se fosse um presente maior do que qualquer objeto material que eu pudesse receber, porque naquele pedaço de papel havia algo que meus próprios filhos não me deram. Lembrança. Encostei o bilhete no peito e fechei os olhos. Pela primeira vez naquele dia, um sorriso verdadeiro se desenhou em meu rosto. Era pequeno, mas sincero. E enquanto a noite seguia silenciosa, percebi que, mesmo em meio à solidão mais dura, ainda podem nascer gestos capazes de reacender a vida dentro da gente. Coloquei a cartinha da Clara dentro de um dos porta-retratos, bem ao lado de uma foto antiga, onde eu aparecia abraçada aos meus 3 filhos pequenos. A imagem deles sorrindo me trouxe uma pontada no coração. Mas ao mesmo tempo, aquela cartinha parecia me lembrar que eu ainda podia escrever novas memórias, mesmo que diferentes das que eu havia imaginado. Passei um bom tempo ali, olhando para as fotografias e pensando em tudo o que fiz pela minha família. Não havia arrependimento. Eu faria tudo de novo, cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada renúncia. Mas havia uma dor, a de perceber que, apesar de todo o amor dado, o retorno nem sempre vem de onde esperamos. E então, algo começou a nascer dentro de mim, um pensamento tímido, mas insistente. Talvez eu não precisasse esperar que eles se lembrassem de mim para sentir que ainda pertenço a este mundo. Talvez eu pudesse abrir espaço para outras pessoas, para outras histórias, para novos afetos. Peguei um caderno antigo, daqueles que usava para anotar receitas, e comecei a escrever. Hoje é meu aniversário, 78 anos. Passei o dia sozinha, mas recebi flores e uma carta de uma vizinha que mal me conhece. E foi o presente mais bonito que já tive em muitos anos. Escreve devagar com letras trêmulas, mas cada palavra parecia aliviar um peso do meu peito. Enquanto a caneta riscava o papel, senti que estava contando minha própria história para mim mesma, como quem decide não deixar que a memória dos dias se perca. E de repente, percebi. Talvez fosse hora de começar a registrar meus dias. Não como quem espera pelos outros, mas como quem escolhe viver para si mesma. Fechei o caderno e sorri, mesmo com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em muitos anos, senti que ainda havia algo novo a ser construído. Mesmo que pequeno,
mesmo que discreto. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, como sempre, mas havia algo diferente em mim. O silêncio da casa ainda estava lá, pesado, mas dessa vez não me paralisou. Levantei da cama, com uma ideia que parecia pequena, mas que latejava dentro do meu peito. Eu não precisava ficar esperando. Preparei meu café. Vesti um vestido simples de flores, o mesmo que usava em domingos de missa com meu marido, e passei um batom discreto. Ao me olhar no espelho, percebi que havia um brilho nos meus olhos que não via há muito tempo. Talvez fosse esperança, talvez fosse apenas teimosia, mas era suficiente para me colocar em movimento. Peguei o vaso de flores amarelas que Clara me dera e saí até o portão. A rua estava calma. As poucas pessoas que passavam olhavam curiosas para mim, já que raramente me viam do lado de fora. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da manhã, e pensei: se a vida me esqueceu, eu vou lembrar dela. Dei alguns passos até a padaria da esquina. O cheiro de pão fresco me trouxe lembranças da época em que levava meus filhos de mãos dadas para comprar rosquinhas. Entrei, cumprimentei o atendente com um sorriso e comprei 2 pães ainda quentinhos. Sentei-me numa das mesas pequenas, pedi um café e, pela primeira vez em anos, fiquei observando o movimento. Gente indo e vindo, como se o mundo tivesse sido devolvido a mim. E foi ali, naquela simplicidade, que percebi: eu ainda podia escolher viver. Ainda podia me permitir conversar com desconhecidos, criar novos laços, dar e receber carinho. Não precisava que meus filhos me dissessem quem eu era ou o quanto eu valia. Eu mesma poderia descobrir isso de novo. Enquanto terminava meu café, escrevi no guardanapo uma frase que decidi levar comigo: nunca é tarde para florescer, mesmo quando a gente acha que a estação já passou. Naquele mesmo dia, ao voltar da padaria, passei em frente à casa da Clara. Hesitei por um instante, mas criei coragem e bati no portão. Ela pareceu sorridente, surpresa com a minha visita. Dona Helena, que alegria vê-la por aqui. Entrez, por favor. Entrei, sentindo o aconchego de um lar jovem, cheio de vida. Clara estava preparando o almoço e, sem pensar muito, ofereci minha ajuda. Passei a tarde descascando legumes, contando histórias antigas e ouvindo as dela. Descobri que ela morava sozinha também, vinda de outra cidade, longe da família. Foi aí que percebi: de certa forma, nós duas tínhamos nos encontrado na ausência, no vazio que a vida tinha deixado. Enquanto mexíamos as panelas, rimos de bobagens e partilhamos silêncios confortáveis. E eu me vi lembrando de como era bom sentir-se necessária, mesmo em coisas simples, como temperar um feijão. Antes de ir embora, Clara segurou minhas mãos e disse: a senhora me lembra muito a minha avó. Eu sinto como se tivesse ganhado uma família de novo. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um abraço. Família, talvez não aquela que eu tinha criado, mas uma que a vida me oferecia de forma inesperada. Voltei para casa com o coração mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o vazio podia ser preenchido. Não totalmente, não de um jeito que apagasse a dor da ausência dos meus filhos, mas de uma forma que me devolvia o direito de ser vista, ouvida, querida. Naquela noite, escrevi no meu caderno: hoje descobri que o amor pode nascer de encontros improváveis e que talvez, no fundo, eu ainda tenha muito a viver. Nos dias seguintes, algo dentro de mim mudou. Passei a abrir as cortinas todas as manhãs, deixando a luz do sol entrar. Antes, eu vivia com medo de mostrar a casa vazia para o mundo, como se fosse uma vergonha ser esquecida. Agora percebia que as janelas abertas também eram convites para que a vida entrasse. Comecei a sair mais. Fui até a praça perto de casa, onde as crianças corriam soltas e os idosos jogavam dominó sob as árvores. Sentei-me num banco e fiquei observando, até que um senhor simpático chamado Augusto puxou conversa. Ele reclamava das dores no joelho, e eu ri, dizendo que entendia bem aquela luta. Conversamos por quase 1 hora, e antes de ir embora, ele me convidou para voltar no domingo, quando o grupo da terceira idade se reunia para cantar e dançar músicas antigas. No caminho de volta,
Senti um calor diferente no peito, como se estivesse reencontrando partes de mim que ficaram guardadas por anos. Era como se eu tivesse lembrado que ainda fazia parte do mundo. Em casa, cuidei do vaso de flores que Clara me dera, trocando a água e ajeitando as pétalas com carinho. Olhei para aquelas flores e percebi que eram como eu, frágeis, mas capazes de trazer cor ao ambiente se bem cuidadas. À noite, escrevi mais uma vez no meu caderno. Hoje descobri que não sou apenas uma lembrança. Eu ainda existo. Ainda posso florescer em cada novo encontro. Adormeci com um sorriso leve, acreditando que, talvez, a solidão não fosse uma sentença, mas apenas um convite para redescobrir a vida por outros caminhos. O domingo chegou, e com ele uma coragem que eu pensei que já não tinha mais. Coloquei meu vestido azul, o mesmo que usei no batizado do meu primeiro neto, e fui até a praça encontrar o grupo da terceira idade. Assim que cheguei, fui recebida com abraços calorosos, como se me conhecessem há muito tempo. Augusto me apresentou a todos, e em pouco tempo já estávamos cantando antigas canções que eu não ouvia há décadas. Minha voz estava enferrujada, mas meu coração parecia rejuvenescido. Enquanto batia palmas acompanhando o ritmo, algo dentro de mim se abriu. Senti uma alegria tão simples, tão pura, que quase me fez chorar. Percebi que não precisava esperar que minha família lembrasse de mim para viver momentos felizes. Eu podia criar esses momentos. Eu podia escolher estar presente na vida de outras pessoas e permitir que elas estivessem presentes na minha. No fim da tarde, enquanto voltava para casa, o céu estava pintado em tons de laranja e rosa. Respirei fundo e agradeci. Não sei bem a quem menos, talvez a Deus, talvez a vida, talvez a mim mesma, menos por não ter desistido. Ao entrar em casa, encontrei o vaso de flores amarelas ainda firme na mesa. Sentei-me ao lado dele, abri meu caderno e escrevi. Hoje descobri que não estou mais sozinha. A solidão que me sufocava agora é apenas um espaço sendo preenchido, pouco a pouco, por novos sorrisos, novas vozes, novos gestos. Minha família de sangue pode ter me esquecido, mas eu não estou esquecida, porque ainda há quem me veja. E ainda há vida em mim. Fechei o caderno com as mãos trêmulas, mas cheias de gratidão. Olhei para o teto, como se falasse com meu marido ausente, e sussurrei. Eu consegui, meu bem. Ainda estou aqui. Naquele instante, compreendi que a velhice não era um fim, era apenas um novo começo. Naquela noite, adormeci leave, mas acordei com um sonho ainda vivo em minha mente. Eu estava rodeada de vozes, de risadas, de abraços. Sentei-me na cama, com um coração acelerado, como se o sonho tivesse sido um recado. Levantei, preparei meu café e fiquei olhando para o celular mais uma vez. Silêncio. Nenhuma mensagem dos meus filhos. Suspirei fundo e pensei. Helena, já não dói tanto quanto ontem, não é? E percebi que era verdade, porque agora eu tinha encontrado outra forma de existir. Quando estava prestes a guardar o celular na gaveta, ele vibrou. Olhei incrédula para a tela. Uma chamada de vídeo. Era minha neta mais nova. Atendi com as mãos trêmulas. E de repente, o rosto dela iluminou minha sala. Vovó, desculpa. Eu sei que ontem foi seu aniversário. A correria da faculdade me fez esquecer. Mas eu não quero deixar passar sem te ver, disse ela com olhos marejados. As lágrimas escorreram dos meus olhos antes que eu pudesse responder. Não era o pedido de desculpas que importava, mas o fato de que, naquele instante, alguém da minha família finalmente se lembrara de mim. Conversamos por minutos que pareceram horas. Ela queria saber das minhas plantas. Pediu para eu mostrar o bolo. Riu quando viu as flores da Clara sobre a mesa. E antes de desligar, prometeu. Vovó, eu vou te visitar no próximo fim de semana. Eu sinto sua falta. Quando a ligação terminou, fiquei ali, segurando o celular contra o peito. As lágrimas continuavam, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de quem sentia que o coração, ainda que machucado, tinha encontrado uma nova forma de pulsar. Olhei para o vaso de flores e sussurrei. Eu não estou esquecida, nem por eles, nem pela vida.
Ainda tenho muito para viver. E naquela noite, deitada com o caderno ao lado, percebi que minha história não terminava na solidão. Ela apenas se transformava, abrindo espaço para o inesperado. Amizades novas, reencontros tardios, e a certeza de que sempre haverá alguém disposto a enxergar a gente, de verdade. Fechei os olhos com um sorriso, pronta para viver meu amanhã. Não como quem espera, mas como quem escolhe florescer.